Neemias, capítulo 8. Vamos, para remir o tempo, ler os primeiros 3 versículos do capítulo 8. Como eu lhes disse, eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Neemias 8, que diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante de toda a congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender e que ouviam. Era o 1º dia do mês, do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Agora prestem atenção no período, desde o amanhecer até o meio-dia, mais ou menos de umas 6 da manhã até meio-dia, 12 horas do dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Essa é a leitura, meus irmãos. Paremos aqui no versículo 3. O título dessa mensagem é Reforma e Avivamento, ontem e hoje. E eu escolhi esse texto, meus irmãos, de Esdras 8, para compartilhar com vocês, porque eu creio que ele, em alguns aspectos, reflete a nossa situação de hoje, de reforma e avivamento, e se não reflete bem dias de reforma e avivamento, pelo menos nós temos as mesmas necessidades que o povo que nós lemos aqui nesse texto nos mostra. O livro de Neemias, num contexto mais geral, traz um retrato vívido da restauração do povo de Deus após o cativeiro babilônico. Depois das trevas daquele cativeiro, onde o povo passou o que nós poderíamos chamar de um período de morte espiritual, quando eles foram exilados da sua terra, proibidos de cultuar a Deus, ficaram sem o seu sacerdote, sem o seu templo e sem todo o seu calendário religioso, ele volta e é trazido pela palavra de Deus, a fidelidade de Deus novamente à sua terra. Deus restaura aquele povo. E nesse momento nós podemos dizer que a nação de Israel, embora tenha, por assim dizer, morrido por um momento, ela é restaurada, ela é avivada. Eles, por assim dizer, voltam à vida. Eles, então, experimentam aqui um tempo de verdadeiro avivamento. Mas o que é avivamento? Nós ouvimos muito essa palavra por aí, não é? Em seu artigo que é um avivamento, Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte: viver de novo, um avivamento significa viver de novo, receber novamente uma vida que quase expirou. Veja, um avivamento é uma pessoa que quase morria e ali no último momento, quando estava para expirar, ela é trazida de novamente à vida. Avivamento é reacender a centelha da vida que quase se apagou. E é isso que nós vemos aqui. Depois de um tempo em que a adoração ao Deus verdadeiro e o povo de Deus quase se apagam devido aos seus próprios pecados e rebelião, Deus os restaura, Deus os traz de volta ao cativeiro. E é interessante que esse avivamento que nós vemos aqui, ele tem como fruto a adoração. Esse é um dos ensinos essenciais, tanto da Bíblia quanto da história. Uma reforma verdadeira, um avivamento verdadeiro, traz consigo um avivamento, uma restauração na verdadeira adoração. E nesse tempo de avivamento, que culmina na adoração, o que nós podemos perceber é que o povo não buscou uma adoração que fosse contemporânea, uma adoração que se adequasse ao povo e às circunstâncias daquela época, mas eles restauraram, reformaram a adoração simplesmente olhando para trás, indo buscar nas Escrituras, no livro da lei, que já havia sido dada. A verdadeira adoração, então, é conduzida não por
novas revelações, mas pela revelação que já havia sido dada através do servo de Deus, Moisés. E é interessante que aqui, nesse sentido, Neemias 8 é como se fosse uma espécie de novo Êxodo. Nós vemos em Êxodo, especialmente no capítulo 12, onde há a Páscoa e a saída do povo do Egito, que Deus tira o seu povo do Egito e ali em Êxodo 19 começa a dar a sua lei. Em Êxodo 20 dá os 10 mandamentos e assim por diante. Aqui em Esdras nós temos algo semelhante. Em Neemias 8 nós temos algo semelhante. Após o povo voltar do cativeiro, o povo está cada um em sua terra, mas no tempo do 7º mês, no primeiro dia, o povo se ajunta e Deus novamente passa a dar a sua lei. Desta vez não revelando-a imediatamente, mas revelando-a por meio de Neemias e de Esdras, o sacerdote, como lemos. Então eu quero que na mente de vocês fique esse paralelo. Lá em Êxodo 19 em diante, nós temos Deus entregando ao povo a forma da lei. Como vocês devem viver para me agradar? Desta forma. Como vocês devem me adorar? Desta forma. Como vocês devem fazer o templo para me adorar? Desta forma. Se surgir esse problema, como vocês agem? Desta forma. Ali você tem a forma de Deus, a instituição da lei de Deus para o seu povo, nos livros de Moisés. Aqui, em Neemias, nós temos uma restauração daquela forma que havia se perdido. O povo foi abandonando a lei de Deus por causa dos seus pecados e isso culminou com o cativeiro. Agora Deus, de fato, volta a se lembrar do seu povo, restaura o seu povo, a sua terra, e aqui, nesses 3 versículos iniciais, então, nós temos uma restauração da verdadeira adoração. Pois a verdade é uma das verdades essenciais. O verdadeiro avivamento, a verdadeira reforma conduzem a uma verdadeira adoração. Pois o que Jesus diz à mulher samaritana? O que o Pai procura? Pessoas avivadas? Pessoas reformadas? Não. O quê? Verdadeiros adoradores. De maneira que tudo que nós fazemos aqui, reformar as nossas vidas, viver uma vida fervorosa e avivada, como igreja, como famílias, como indivíduos, tudo isso deve culminar em adoração. E aí nós vamos ver essa adoração aqui, segundo o padrão de Esdras. Então nós temos uma forma divinamente estabelecida em Êxodo, nós temos a recuperação dessa forma, uma reforma, uma restauração dessa adoração verdadeira e dessa lei que havia sido dada em Neemias. E aprendendo muito dessa reforma que houve no tempo de Neemias, depois nós aplicaremos algo que pode ser também aplicado em nossos dias. Então, pegando o versículo 1 e o versículo 3 que nós lemos inicialmente, nós vemos aqui que um avivamento e uma reforma verdadeira só podem acontecer por meio das Escrituras. Vejam o que diz aí o versículo 1. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Primeiramente, nós vemos o povo sequioso, desejoso por ouvir a palavra de Deus. Eles dizem, tragam o livro e falem para nós das palavras de Deus. Quem era esse povo, meu irmão? Minha irmã, que fala isso, que pede a palavra de Deus? É o povo que havia acabado de retornar do cativeiro babilônico. Eles passaram 70 anos, por assim dizer, sem ouvir a palavra de Deus, por causa dos seus pecados de idolatria, que é a quebra do 1º, 2º, 3º mandamento, e também por causa da quebra do 4º mandamento. Eles não guardaram os sábados durante 420 anos. Então, o cativeiro de 70 anos é para que a terra descanse todos os sábados que ela não descansou quando eles estavam lá, porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Esse povo que volta, então, ele aprendeu aquela lição que é dada por Malaquias, como diz Malaquias 2,7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então o povo está desejoso de ouvir a lei de Deus. E para onde ele vai? Para o sacerdote, porque na boca do sacerdote deve estar a lei de Deus. Depois nós vemos que eles procuram um sacerdote chamado Esdras. Quem é Esdras? Quem é este homem que se levanta nesse tempo de avivamento e restabelece a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro? No versículo 1
4, 9 e 13 de Neemias 8, Esdras é descrito como um escriba. O escriba era tanto aquele que copiava a lei de Deus, mas também como um intérprete. Ele acabava sendo um perito na lei de Deus, de tanta intimidade que ele tinha. E nos versículos 2, 5, 6 e 9, Esdras também é chamado de um sacerdote. Sacerdote é aquele que serve a Deus e representa a Deus para o povo. Enquanto o profeta representa a Deus para o povo, o sacerdote representa o povo para Deus. Então Esdras, ele era um sacerdote e ele era um escriba. Era alguém que conhecia muito da lei de Deus. Afinal de contas, como ser um sacerdote? Se você não conhece os deveres de sacerdote, se você não sabe o que a lei prescreve como sacerdote. E assim, Esdras, ele foi, pela graça de Deus, um instrumento desse avivamento que nós vemos aqui. Esses são os homens que Deus usa para o avivamento. Não as pessoas ignorantes, negligentes, aquelas que não buscam a Deus e a sua palavra. Mas se nós queremos em nossos dias trazer um verdadeiro avivamento, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E assim, pela sua graça, nós nos colocaremos numa posição de sermos usados por Deus, como arautos da sua palavra. E é interessante que os versículos seguintes vão continuar falando do trabalho de Esdras e descrevem ele como escriba e sacerdote, mas há uma descrição ainda mais clara do caráter de Esdras no próprio livro de Esdras, versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Percebam, meus irmãos, ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, não é algo que pode acontecer de maneira apenas formal, mas é algo que tem que vir do nosso coração. Nós temos que preparar o nosso coração para buscar a Deus. Nós temos que preparar o nosso coração para o adorarmos. Como tem estado você? Como tem estado o seu coração na presença do Senhor nosso Deus? Esdras, nós vemos aqui um avivamento, mas nós não vemos o trabalho por trás do avivamento. Esdras trabalhando, lutando. Veja, eu não estou dizendo aqui que esse avivamento acontece por força humana ou pela nossa preparação. Mas quando Deus quer usar um homem, Ele o prepara. Ele usa, Ele prepara essa ferramenta por meio da sua palavra. E é interessante, tudo começa no coração. Esdras preparou o seu coração para buscar a Deus. Há também uma frase conhecida de Calvino que ele diz assim: cor meum tibi offero, Domine, prompte et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronto e sincero. Será que podemos dizer essa mesma coisa? Que o nosso coração está pronto e sincero? Esse é o começo de um avivamento e de uma reforma verdadeira. É o que nós vemos aqui no texto. De maneira contrária, vocês lembram de Roboão, o filho de Salomão? Davi tem um reino próspero, Salomão um reino próspero. Quando o reino passa a Roboão, pela sua tolice, ele divide o reino, ele deixa de buscar o Senhor, faz o que é mal aos olhos do Senhor, e nós poderíamos perguntar, qual é a causa do fracasso de Roboão? Em 2 Crônicas 12, 14 nós lemos: porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. O avivamento começa com isso, meus irmãos. Quando Deus desperta o nosso coração para buscarmos a Ele, para desejarmos viver uma vida santa na presença dEle. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel. Nós devemos buscar a lei do Senhor, então, para nós próprios, para o nosso próprio coração, para satisfazer a sede da nossa alma e, em seguida, para proclamar aos nossos próximos. Foi assim que o avivamento começou, que essa reforma começou com o povo que voltou do cativeiro. Agora eu peço que os irmãos olhem aí dos versículos 4 ao versículo 8. Nós vamos ver essa verdade que eu acabei falando no começo. A verdadeira reforma e o verdadeiro avivamento reformam a adoração pública. Nós vemos, por exemplo, que na internet muitas pessoas têm redescoberto a verdade, mas muitos deles têm se mostrado finalmente uma redescoberta falsa e um avivamento não genuíno e legítimo. Por quê? Porque muitos deles se tornam desigrejados.
eles não vêm para a sua vida de comunhão, eles não vêm para a sua vida de igreja. E quando a reforma e o avivamento não combinam em uma vida de igreja, em uma adoração pública, em uma restauração pública da adoração ao Deus vivo, como vemos aqui nas Escrituras, esse avivamento, essa reforma se mostram completamente defeituosos. Quais as características, então, dessa verdadeira adoração, que é restaurada quando há um verdadeiro avivamento e uma verdadeira reforma? Nós vemos ali nos versículos 1 a 3, sobre o povo e sobre o sacerdote, sobre aquele que conduziu esse avivamento, o instrumento humano. Mas aqui nos versículos 4 e 5, nós vemos que a primeira característica da verdadeira adoração, quando ela é restaurada, é que é restaurado o púlpito e o livro. Vejam o que está descrito aí no versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Uria, Ilquias e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo, todo o povo se pôs de pé, em referência ao livro. Quando nós restauramos a verdadeira adoração, o púlpito tem a centralidade e a palavra de Deus tem a centralidade. Vocês sabiam que existem, meus irmãos, na reforma, basicamente 2 tipos de culto diferentes. Nós temos o culto reformado e nós temos o outro culto, que não é o culto reformado, que não tem a centralidade na palavra, mas é um culto sacramentalista. É um culto cuja centralidade não é da palavra de Deus, mas dos sacramentos. Nós falamos a princípio que a reforma foi um tempo em que houve um avivamento da verdadeira adoração. Isso é verdade. Lutero e Calvino, como os principais reformadores, restauraram a adoração. Porém, se vocês forem a um culto luterano, vocês vão achar um tanto estranho. Quem já foi aqui a um culto luterano, numa igreja luterana? Ninguém? No centro de uma igreja luterana não tem um púlpito, tem uma mesa. Por quê? Porque eles são sacramentalistas. O auge do culto não é a pregação e Deus falando ao seu povo através da pregação, mas é exatamente a semelhança do culto católico, da missa, a ceia do Senhor, a Eucaristia, que eles creem ser um sacrifício vicário renovado para o povo de Deus. Se você for para uma igreja anglicana, você também vai ter lá na frente, não um púlpito, um lugar de proclamação da palavra de Deus, mas você vai ter um altar. Um altar é o quê? Um local de sacrifício. E nós temos herdamos esse costume nas igrejas pentecostais, né? Que vem das igrejas metodistas, que por sua vez vem da igreja anglicana. Chamar a parte da frente da igreja de altar. Um altar é um lugar de sacrifício. Não é errado você chamar de altar se você entende que o sacrifício já foi oferecido por Cristo e agora nós oferecemos um sacrifício de um culto racional, como diz Romanos 12. Porém, nós temos que entender, a verdadeira adoração não tem um altar no centro. Esse era o culto da antiga aliança, onde tinha um altar no centro e o cordeiro era oferecido, os animais eram oferecidos apontando para Cristo. Mas na nova aliança nós temos uma restauração do púlpito, que é o lugar onde a palavra de Deus é proclamada. É isso que nós vemos aqui. E todo o povo se põe de pé, em reverência, buscando ouvir a palavra de Deus. Quando o púlpito é restaurado, quando a palavra de Deus é restaurada, esse é um sinônimo da restauração, da verdadeira adoração. Nós temos no versículo 6 a verdadeira restauração do louvor. E Esdras levantou, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. As características, então, de um louvor verdadeiro, quando há essa restauração da adoração, é que são louvores direcionados a Deus. Não são louvores para o homem. Não são louvores que vão falar da sua vitória. Não são louvores que vão dizer para você, receba a cura, receba a unção, unção de ousadia, unção de prosperidade, unção de multiplicação. Não é isso. São esses louvores que nós cantamos. Nós cantamos para a glória de Deus. Ele é o nosso castelo forte. O meu refúgio está em Deus.
Esse louvor é característica de um avivamento. Quando nós ouvimos esses louvores, são fruto de uma reforma e um avivamento. E nós precisamos trazê-los de volta. Quais são as características desse louvor? Primeiro é concordância. O povo diz amém, amém. Depois uma atitude de adoração. Eles levantam as mãos. Veja, essa não é uma adoração como às vezes algumas igrejas reformadas, infelizmente, têm praticado, que é uma adoração tanto fria. Nós aprendemos no pentecostalismo que nós temos que bater palma, nós temos que fazer movimentos bruscos, nós temos que fazer um gingado, e nós temos que adorar com o nosso corpo de uma maneira vívida. E quando nós vemos para o movimento reformado, nós achamos que tem que ser uma coisa meio assim, parada, solene. E não. Esse modelo que as pessoas levantavam as mãos, as pessoas estavam entregues de todo o seu coração. Depois elas mostram reverência e temor. Eles inclinavam as suas cabeças. E por fim nós temos uma atitude de rendição, de entrega. Aquele povo adora o Senhor, ele se prostra com seu rosto em terra. Quando um judeu queria mostrar a sua submissão, a sua reverência, o seu apreço, a sua honra, ele se prostrava diante do outro. Quando a palavra de Deus é pregada, Deus é anunciado e o povo se prostra. Não é que nós temos que hoje nos prostrar da mesma forma, mas a adoração começa com isso, quando nós nos prostramos espiritualmente, quando nós nos rendemos, nos entregamos a Deus. É isso que o louvor verdadeiro faz, ele nos leva a Deus. E nós o louvamos, e nós nos prostramos, e nós o adoramos. Depois, nos versículos 7 e 8, nós vemos a restauração do ensino da lei de Deus. Nós vemos os mesmos levitas. Vamos ler o versículo 7 e 8. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, mas que nomes, hein? Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendessem. Havia um púlpito gigante, Esdras lendo, levitas desse lado, o povo na sua frente, provavelmente juntados em grupos. Depois de ler, o povo ficava no seu lugar, e os levitas chegavam lá. Você entendeu o que Esdras acabou de ler ali? Eu não entendi muito bem essa parte não, você pode me explicar? Sim, com certeza. E aí eles iam e explicavam o que o povo não estava entendendo. Porque a pregação, o ensino, meus irmãos, ele é racional. Se vocês não entenderem a mensagem, vocês simplesmente não ouviram da maneira correta. O nosso culto é instrução. Quando você estiver lendo os evangelhos e ver a vida do Senhor Jesus Cristo, perceba que o maior ministério de Jesus é o ministério de ensino. O tempo todo ele está pregando o evangelho, explicando o evangelho por meio de parábolas. Até os milagres são para explicar a sua pregação. Perceba. Quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele vai lá e cura um cego. Para quê? Para mostrar na prática o que significa ser a luz do mundo. Qual a importância da luz em nossas vidas. Então nós temos aqui o conteúdo do ensino. Eles ensinavam a Deus, ao povo, na lei de Deus. E a forma de ensino? Eles liam, depois eles explicavam o sentido da lei e todo o povo tinha entendimento, como diz a parte final do versículo 8. E explicando o sentido, faziam com que, lendo, as entendessem. Nós temos a verdadeira restauração do púlpito e da palavra. Nós temos a restauração do louvor. Nós temos agora a restauração do ensino. É lida a palavra, o povo é instruído e o povo entende por meio das explicações que são dadas. E quais são então os efeitos de tudo isso? Nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 18. O primeiro efeito, os efeitos imediatos, são entendimento e alegria. Veja no versículo 9, que diz assim, ó, todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Olha, vocês devem fazer assim. E o povo ouvindo lá, eu não fiz isso aí. E vocês deveriam fazer assim. Deus mandou por meio do seu profeta. E eles foram ficando tão angustiados, percebendo o quão pecadores eles eram, como eles tinham transgredido a lei de Deus, como eles tinham sido infiéis ao seu Deus, que eles começam a chorar. Eles começam a se entristecer. Eles começam a se sentir pesados por aquilo.
Mas aí no versículo 9, no versículo 10 e 11, os sacerdotes, eles saem e instruem o povo a não chorar, porque aquele é um dia santo, consagrado ao Senhor, e eles dizem aquela famosa frase no versículo 10, não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O choro que começa quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos arrependemos do nosso pecado, termina com alegria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque esse choro que vem quando nós nos entristecemos, quando nós nos arrependemos, ele é finalmente coroado com alegria. O Espírito Santo que nos convence do pecado também nos unge com óleo de alegria. E nós nos alegramos na presença do Senhor. E todo o povo se alegra. E olha a resposta no versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a fazer grande regozijo. Agora veja o finalzinho do versículo 12. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quando nós vamos provar essa alegria, esse avivamento, essa reforma verdadeira, quando nós entendermos, meus irmãos, que nós somos o povo mais bem-aventurado. Nós éramos dignos do inferno, pois somos pecadores, mas Cristo nos resgatou, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, nos inseriu no seu corpo. E agora, como igreja, nós vivemos uma vida de adoração, enquanto nós aguardamos a sua bem-aventurada vida. Como ser mais bem-aventurado do que isso? Como não se alegrar quando você entende isso? Então a verdadeira reforma não tem a ver com meramente você trazer uma ortodoxia morta. Aquela adoração chata. Nossa, essa igreja é muito chata, né? Não tem aquele louvorzão bem agitado. Essa igreja é muito chata porque não tem eventos. Não, meus irmãos, a nossa alegria verdadeira não depende disso. Houve um tempo em que nós ficávamos de culto em culto, chegávamos no culto, chorávamos, nos alegrávamos. Quando saía lá fora do culto, voltava aquela tristeza e aquele peso, porque nós costumamos a cultuar apenas de maneira emocional. Como nós não entendíamos a palavra que era pregada, e afinal de contas, na maioria das vezes, nem era pregada palavra nenhuma, não tínhamos uma alegria firme, uma alegria verdadeira, uma alegria no Senhor, a qual vem somente quando nós ouvimos a palavra e a entendemos. Essa é a verdadeira reforma, o verdadeiro avivamento, ouvir a palavra de Deus, se alegrar nessa palavra com todo o nosso coração. Mas eu quero que os irmãos percebam que essa alegria deles não foi apenas uma questão de emoção, uma alegria que não produz fruto, uma alegria que você, naquele momento, você fala, meu Deus, agora eu estou me sentindo poderoso, eu estou me sentindo renovado pelo Espírito Santo, eu vou sair e vou praticar a vontade de Deus, eu vou sair e vou ter vitória sobre o pecado, eu vou sair e vou viver uma vida vibrante na presença do Senhor, vou pregar para os meus familiares, vou pregar no trabalho, e quando você sai lá fora, você comete os mesmos pecados e volta para a mesma vida fria. Essa não é uma verdadeira reforma, não é a reforma que nós vemos aqui. Quais os efeitos dessa alegria que eles sentiram quando ouviram a palavra de Deus, quando se alegraram? Estava lá na casa mais cedo do pastor Gutenberg e o pastor Alexandre estava falando de como ele se alegrou e como a igreja nasceu quando ele começou a entender a verdade da palavra de Deus, como ele se regozijou com aquilo, como ele buscou instruir os seus irmãos ao seu redor. Toda a verdadeira adoração, essa igreja nasceu quando homens entenderam a palavra de Deus, se alegraram e a colocaram por prática. Quais os efeitos de quando nós entendemos a palavra? Além dessa alegria que toma o nosso coração, nós vemos dos versículos 13 ao 18. Diz assim, não vamos ler os versículos todos, meus irmãos, vamos ler apenas o 13. Veja o que está dito. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras de Deus. Perceba que atentar aqui não é como havia sido antes, de prestar atenção apenas, mas é atentar para dar atenção, para praticar. Então, no versículo 14 ao 16, é dito que acharam escrito ali na lei de Deus, em Levítico 23, do versículo 33 ao 43, que Moisés havia instituído uma festa no 7º mês.
E essa festa é a festa dos tabernáculos. Durante 7 dias o povo deveria sair para as matas, cortar ramos de palmeiras, de árvores, virem para suas casas, nos terraços, nos alpendres, construírem cabanas, tabernáculos e durante sete dias habitar naqueles tabernáculos. O povo viu que isso deveria ser feito e outras obrigações dessa solenidade. Então, veja o que está descrito no versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas em obediência, em observância à festa dos tabernáculos, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Deus dá a lei por meio de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Depois dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, nós temos o livro de Josué, pois Josué é o sucessor de Moisés. E o que o nosso texto diz é que a festa dos tabernáculos, que havia sido dada através de Moisés, fazia séculos que ela não era praticada. Mas Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, não praticou? Não. Salomão, o rei glorioso, também não. Mas nem Ezequias e Josias, que são reis reformadores, não praticaram? Também não. Vejam quais são os efeitos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós trazemos de volta a adoração a Deus em toda a sua fidelidade. Talvez o seu pai e a sua mãe, o seu avô e a sua avó nunca cantaram um salmo. Mas vocês têm o privilégio de cantar hoje. Por que o canto dos salmos foi restaurado? De onde vem essa prática? Da Bíblia. Mas os outros não fizeram. Mas nós agora temos o privilégio de trazer de volta aquilo que não era feito. Nós, como batistas, não batizamos crianças. Lutero e Calvino batizavam crianças. Nós restauramos essa prática que cremos que é a prática bíblica, de não batizar crianças, mas batizar aqueles que professam a sua fé. Pois finalmente, meus irmãos, a reforma tem a ver com voltar à palavra de Deus. O avivamento tem a ver quando nós cremos, praticamos o que está escrito. E Deus nos dá graça. Veja o que está na parte final do versículo 17. E houve muito grande alegria. Uma alegria muito grande. Quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós somos zelosos em restaurar os estatutos de Deus, o final disso é alegria. Depois, na parte final, no versículo 18, é prestada uma adoração a Deus segundo o prescrito, ou seja, eles passam a viver uma vida de adoração a Deus. Essa adoração que eles praticaram não ficou apenas ali naquele momento de culto, mas a sua vida passou a ser guiada pela palavra de Deus. Como é dito, dia após dia, leu Esdras no livro da lei. Desde o primeiro até o último dia, celebraram a festa por 7 dias. Ao 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo prescrito, segundo a palavra de Deus. Nós vivemos uma vida, meus irmãos, para a glória de Deus, segundo a palavra de Deus. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que reforma é que essa cidade inteira estivesse batendo na porta dizendo assim, o que eu farei para ser salvo? Deus pode fazer isso. Mas eu me alegro em saber que ainda que toda essa cidade, como eu gostaria que todo São Vicente estivesse aqui ouvindo a palavra, não estão, Deus despertou vocês. E vocês são fruto desse avivamento. Vocês são fruto dessa reforma bíblica. Vocês estão praticando a verdadeira reforma bíblica. Hoje é disso que nós mais precisamos. Então se alegrem, vocês são os mais bem-aventurados de todos os homens, pois Deus tem trabalhado em seus corações, para que vocês possam, pela sua graça, viver uma vida em obediência a Ele, viver uma verdadeira vida de reforma e de avivamento. Não se enganem, meus irmãos, avivamento não é pular e gritar, avivamento não é cair no Espírito, avivamento é andar no Espírito, é viver no Espírito. É ouvir a palavra, sair para a sua vida rotineira e honrar a Deus no seu dia a dia. Isso é só lhe deu glória, não é você estar aqui na igreja, glória a Deus!
Se quiser dar glória a Deus, não tem nenhum pecado nisso. Mas dar glória a Deus é viver para a glória de Deus, segundo a sua palavra. Vamos finalizar, meus irmãos, com umas aplicações bem breves. A primeira dessas aplicações é que esse povo foi em cativeiro por causa dos seus pecados. O que nos priva da verdadeira adoração, meus irmãos, é por causa dos nossos pecados. Porque nós tivemos que abrir uma igreja batista reformada. Por que nós não fomos para a igreja reformada mais próxima da nossa casa? Porque não tinha igreja batista reformada mais próxima da nossa casa. Nem só batista reformada, qualquer igreja que seja fiel à palavra de Deus. Mas por que não tinha? Porque por causa dos nossos pecados nós perdemos o culto a Deus. O Brasil tem 500 e tantos anos. 523 de descoberta. Passamos esse tempo todo escravos do catolicismo e das suas práticas corrompidas. Se você for olhar as igrejas reformadas, batistas reformadas e outras, tem 5 anos, 10 anos. É agora que Deus está promovendo esse reavivamento. Por que nós perdemos a verdadeira adoração? Por causa dos nossos pecados de idolatria, assim como aconteceu com aquele povo. Tenhamos cuidado, meus irmãos, pois os nossos pecados nos privam da verdadeira reforma, do verdadeiro avivamento, da verdadeira adoração. Em segundo lugar, o fato de Deus ter desobedecido a Deus no passado, ter transgredido a lei de Deus, ignorado a lei de Deus, não fez com que a lei de Deus fosse prejudicada em nada. Pelo contrário, só eles foram prejudicados. Se nós não adoramos a Deus conforme a palavra de Deus, os únicos prejudicados somos nós. Por que Deus é tão zeloso do seu culto? Será que Deus está ganhando alguma coisa? Será que Deus ia ficar carente se a gente não tivesse vindo aqui hoje cultuá-lo? É porque Ele é zeloso do nosso bem. O Salmo 115 vai dizer que aqueles que adoram ídolos se tornam iguais aos ídolos. Têm boca, mas não falam. E assim por diante. Assim, quando nós adoramos o Deus verdadeiro, nós somos transformados na mesma imagem do Deus que nós adoramos. Quem adora uma estátua se torna igual a uma estátua. É por isso que a gente chega para essas pessoas e fala assim, mas você está orando com uma estátua. Não, mas é assim mesmo. E a pessoa começa a dar desculpas para adorar uma estátua. Por quê? Porque ela não tem entendimento, ela está embrutecida, igual a estátua. Mas nós que adoramos o Deus verdadeiro da maneira que Ele prescreveu, nós vamos sendo transformados. Enquanto louvamos, Deus vai transformando o nosso coração. Enquanto ouvimos a palavra, Deus vai nos mudando e nós vamos se tornando cada vez mais conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, sem avivamento, sem reforma, nós não temos adoração. E sem adoração, meus irmãos, nós estamos destituídos da verdadeira alegria. A alegria aqui não vem porque essas pessoas ganharam um carro novo, ganharam uma casa nova, mas porque elas puderam adorar a Deus de novo, de verdade, em espírito, eles e os filhos deles. Essa reforma e esse avivamento nos trazem alegria. Nossos cultos têm que ser marcados por alegria. Jamais um pentecostal pode entrar na nossa igreja e dizer, esse culto é frio. Jamais, eles têm que ver alegria no nosso rosto, eles têm que ver uma adoração vibrante. É esse o resultado da adoração. Alegria, celebração diante do Senhor. Em quarto lugar, nós não precisamos de uma nova revelação. Todos nós, como homens, quando enfrentamos um problema, nós pensamos assim, olha, eu acho que eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de um novo conhecimento, de uma nova revelação, ou eu preciso de uma nova circunstância. Não, William, eu não consigo adorar a Deus agora, porque assim, a minha circunstância, eu estou doente, eu estou com problemas na minha casa, eu estou com problemas no trabalho, eu estou desempregado, eu não consigo adorar a Deus agora. Ou então eu preciso de uma nova revelação, acho que eu não estou entendendo, eu estou preso nesse pecado de pornografia e eu não sei como sair. Será que você pode me dar um livro novo? Será que você pode me dar um conceito novo, uma ideia nova? Eu queria deixar a igreja aqui mais atrativa, será que a gente precisa de uma técnica nova? Não, meus irmãos. Todo ingrediente da reforma, do avivamento, da restauração, da adoração, da alegria, é apenas porque eles voltaram à palavra de Deus, porque ela é suficiente. Tudo o que precisamos, já temos. Deus já nos deu. Avivamento, reforma, adoração. Voltemos à palavra, voltemos ao Evangelho. Então, em quinto lugar, essa reforma acontece por meio da palavra de Deus, quando a palavra é explicada, lida e entendida. Em sexto lugar, essa reforma que nós
obtemos essa alegria, esse avivamento, quando ouvimos a palavra de Deus e entendemos, ela é consolidada quando nós praticamos. Sejamos zelosos, meus irmãos, por praticar a palavra de Deus. Há um mal terrível no meio reformado, meus irmãos. Nós nos contentamos em ouvir a verdade. Mas quando eu chego para o meu irmão e digo, mas meu irmão, você está fazendo algo errado, a Bíblia não manda fazer isso. Aí ele fala assim, você é muito legalista. O que? Você está querendo que eu obedeça? Não, aí já é demais. Ouvir já é o suficiente. Entender já é o suficiente. Eu ouvi, eu me alegrei, você não viu não, chorando no culto? Estava tão feliz ouvindo aquela palavra. Mas essa reforma, a prova dos 9, se ela é verdadeira, é que ela desemboca em uma vida de obediência. Em um louvor puro, em uma vida pura. Não é uma vida sem pecado. Mas é uma vida que de coração, lembra Esdras? Busca o Senhor, obedecê-lo. E finalmente, meus irmãos, essa adoração, ela resulta em alegria. Mas a alegria que nós sentimos aqui, mesmo num culto, uma alegria espiritual e verdadeira, ela é passageira. Salomão diz, Eclesiastes 3, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Mas essa alegria que nós sentimos quando adoramos a Deus de maneira verdadeira, ela é um tipo de uma alegria que não vai passar. Ela é um prelúdio, uma antecipação daquele gozo, daquela alegria eterna que nós sentiremos em Cristo, quando nós não vamos mais adorá-lo assim, mas vamos adorá-lo face a face, vendo-o como ele é. O resultado, o final da reforma, do avivamento, dessa adoração verdadeira é finalmente adorar a Cristo face a face. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos olhando para o céu, nós estamos olhando para a eternidade, nós estamos aguardando a vinda do nosso noivo, Jesus Cristo. Então aqui, esse culto é uma espécie de um ensaio. Quando nós estivermos na presença do Senhor, meus irmãos, naquele dia, aí sim nós vamos saber o que é uma verdadeira adoração. Nós adoraremos a Deus sem pecado. Nós adoraremos a Deus de maneira pura. Enquanto esse dia não vem, que vivamos uma reforma hoje, um avivamento hoje, uma adoração bíblica hoje. Nos alegremos antecipando esse dia. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos então aprender com Esdras. E eu louvo a Deus, meus irmãos, por vê-los aqui vibrantes. Eu amei os seus louvores. Amei a palavra que eu ministrei, busquei ser fiel. O pastor Alexandre, o pastor Gutenberg, permaneçamos firmes, meus irmãos. Porque um ajuntamento como esse, para os mundos, é tão banal e sem valor, mas para Deus é precioso. Sejamos fiéis e Ele nos dará a coroa da vida. Amém, amados? Vamos finalizar então com a oração e depois